Olá pessoal, tudo bem? Bom, no programa de hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, legal, é um pouco engraçado, mas tem o lado ruim também. A gente vai falar sobre o paciente rebelde. Mas antes de falar sobre os pacientes rebeldes, a gente gostaria de agradecer o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, a galera que vem mandando o zap pra gente. Um carinho todo especial meu e da televisão para o pessoal de Itu, que está bastante atento às nossas dicas. E a gente continua com o nosso programa sendo feito com bastante carinho para vocês. Bom, vamos lá. O que seria o paciente rebelde? Bom, todo mundo, eu tenho certeza, aqui em casa, perto do trabalho, nas suas redes de amigos, tem aquele cara que sempre fala que tem um pouco de mal-estar, que sente uma dorzinha na barriga, e aí você fala, pô, mas você tem que ir no médico, tem que visitar alguma área de saúde lá, o posto. O cara falou, não vou, já tomei um remedinho, já estou bem. Bom, vocês já perceberam que eu já falei sobre duas coisas interessantes aí, né? Do paciente com a rebeldia de ir procurar uma ajuda médica e da automedicação, que são dois temas bastante importantes. Então, o que esse paciente rebelde não vai para o hospital? Qual é a função dele de acreditar que não deve ir? Bom, na nossa perspectiva, a gente acredita que ele tenha medo de ir ao posto de saúde ou procurar uma ajuda médica, de descobrir alguma doença e que ele acabe, né, tendo que cair num tratamento. Bom, mas vamos analisar esse medo. Se o paciente rebelde ele tem medo de ir para o hospital porque tem medo de achar alguma doença, eles têm que entender que se ele já está tendo um quadro de mal-estar, se ele já vem apresentando algum quadro de sintomas, isso significa que a doença já está num quadro não tão inicial assim, concorda? Então, se já está dando sintomas, isso significa que a doença já está lá. E eu sempre gosto de falar em todos os programas que todas as doenças, disse todas as doenças que a gente consegue diagnosticar numa fase muito inicial, o tratamento é muito mais tranquilo, mais rápido, seja qualquer doença que for, mesmo as mais graves, se ela é diagnosticada numa fase muito inicial, vocês não concordam comigo que o tratamento teoricamente seria um pouco mais fácil, você tem tempo para poder lidar com essa doença? E o que acontece com o paciente rebelde, que é o nosso tema de hoje? Ele acaba postergando essa ida para o médico e o que acontece? Essa doença vai acabando se instalando. Essa doença depois ela começa a se manifestar com outros sintomas, dizendo para o paciente e para o médico que está acompanhando que ela já não está numa fase inicial. E aí é um pouco mais complicado, né? E a outra coisa é a automedicação, ou seja, o paciente está com uma dor de barriga, está com um quadro de mal-estar, tontura. A gente consegue imaginar vários tipos de doença. E ele está tomando uma medicação que às vezes não é para aquela doença. Então é importante buscar ajuda médica, por quê? Para poder diagnosticar e para tomar uma conduta o quanto antes possível. Por exemplo, a gente tem aí um amigo que está lá nessa hora no seu trabalho, ele apresenta um quadro de mal-estar, né? Aí a gente sabe que o paciente está passando por um estresse, e aí ele acha que é só estresse. Mas às vezes não é estresse, pode ser um quadro de pressão alta, pode ser um quadro de doença cardíaca, pode ser uma doença de origem neurológica. Então, assim, eu como médico também tenho dúvida. Agora, imagine um paciente que não tenha noção. Então, é muito importante fazer com que esse paciente, esse seu amigo, entenda que é muito importante buscar ajuda médica, ir para um hospital, porque lá a gente vai pedir exames laboratoriais, a gente vai pedir, depende, um eletrocardiograma, um ecocardio. Ele vai estar num ambiente que todas as ferramentas necessárias, ou praticamente todas, para poder chegar num diagnóstico, para começar o início do tratamento dele. E além disso, para poder a gente ter um pensamento de linha de terapêutica dele, que medicação que a gente vai usar. A gente não pode usar medicação sem saber como é que está o paciente. Então é muito complicado isso para nós médicos também. A gente fica numa situação um pouco delicada. Então é importante vocês que tenham algum amigo que vocês gostem muito, que vem passando por um quadro de mal-estar, ou estresse, que ele acha que não é nada, converse com ele com calma e tente conduzi-lo para um ambiente hospitalar, ou um ambulatório médico, ao próprio UPA, para poder identificar o que ele tem. Esse programa a gente fez com muito carinho para vocês, dedico muito ao pessoal de Itu, ao pessoal que eu trabalho na televisão, e até o próximo programa. Obrigado.